Agora eu vou buscar aqui o nosso arquivo, a nossa apresentação. Qualquer falha, todas. Vocês estão observando a apresentação dos slides? Sim, professora. Tá, ok. Então, só para lembrar para vocês, retornar ao ponto que nós paramos na aula passada, né? Então, o objetivo dessa aula, que nós vamos dar continuidade, é nós estarmos discutindo sobre as estruturas de proteínas e reações de proteínas, certo? Mas só fazendo um link com a aula passada, na aula passada nós discutimos sobre a função biológica das proteínas e discutimos também sobre a classificação das proteínas, né? Falamos sobre a classificação fisiológica, né? Que as proteínas desempenham várias funções fisiológicas nos organismos vivos. Entre essas funções, elas são proteínas de transporte, né, de moléculas, elas são proteínas de reserva, de defesa, enfim, uma série de propriedades fisiológicas tem as enzimas nos organismos vivos. Nós também falamos sobre a classificação das proteínas em função da sua estrutura química, ou seja, olhando a estrutura química de uma proteína, como que eu classifico essa proteína, ok? Então, nós vimos na aula passada que elas podem ser classificadas como proteínas simples, conjugadas e derivadas, não é verdade? Então, vamos dar prosseguimento. Lembrando a função biológica das proteínas, que elas vão conferir aos organismos vivos aquela função plástica, ou seja, elas são responsáveis pelo crescimento, manutenção e reparação das células, né? Então, são essenciais, são as proteínas que estão presentes depois da água, numa maior concentração relativa, tá ok? Então, o que seriam as proteínas simples? Então, só resgatando aqui da aula passada, nós discutimos que as proteínas simples são aquelas constituídas apenas de aminoácidos. Por exemplo, se faz-se uma hidrólise dessas proteínas, nós teremos os aminoácidos como único produto. Né? Então, entre as proteínas simples, nós vimos as albuminas, as globulinas. Falamos que as albuminas eram proteínas encontradas tanto em animais quanto em vegetais. São as proteínas mais solúveis que nós temos. As globulinas também são proteínas solúveis, só que em soluções diluídas de sais, menos solúveis, portanto, que as albuminas, ok? Também encontradas tanto em vegetais quanto em animais. Falamos de outras duas proteínas simples, como as glutelinas e as prolaminas, que são também proteínas, só que encontradas nos vegetais apenas. Por exemplo, a glutelina ela é solúvel em soluções diluídas de ácido e base, né? Insolúveis em solventes neutros. As proteínas principais aqui que compõem esse grupo das glutelinas são a glutenina do trigo, a orrizenina do arroz, entre outras. E nós temos as prolaminas, que também são proteínas encontradas em vegetais, elas localizam-se principalmente em sementes, como, por exemplo, o milho, nós temos a zeína, na cevada nós temos a ordeína, e no trigo nós temos a gliadina. Temos as estonas, que as estonas são proteínas encontradas em animais, são proteínas solúveis em água, insolúvel em amônia. Elas têm 10 a 30% de arginina, coagulam-se pelo calor e normalmente vão se encontrar com o grupo M da hemoglobina associados, certo? E também com os ácidos nucleicos.
Como exemplos de proteínas simples dessa classe, das histonas, nós temos a globina da hemoglobina e a proteína encontrada no esperma de peixes, ok? Outro grupo de proteínas que nós discutimos também na nossa aula teórica são as protaminas. As protaminas, elas são solúveis, têm características básicas, né? São aquelas proteínas que apresentam carga positiva, porque entre os seus aminoácidos, nós temos aqueles aminoácidos que apresentam cargas positivas, ou seja, que têm caráter básico. Entre essas, nós temos 80% de arginina. Lembra aquela que tem grupo amino no grupo R, né? Então, vai ter o grupo funcional amina no grupo R. Então, falei que elas são principalmente encontradas nos peixes. Daí que nós podemos ter aquele odor do peixe, que é resultado de quê? Da hidrólise desses muitos grupos aminos que formam, aí no caso, aminas, que são responsáveis pelo odor forte, né? Muitas vezes desagradável, dos peixes que nós observamos, né? Então, elas não são coaguladas através do calor e encontram-se também no esperma de peixes. Observem que 80% desses aminoácidos, dos aminoácidos que constituem as protaminas, são arginina. E, finalmente, o último grupo dessas proteínas simples, nós temos as escleroproteínas. São as proteínas mais insolúveis de todas, né? Elas também estão presentes em animais apenas, e elas são constituídas, por exemplo, elas vão estar presentes no cabelo, na córnea, no casco, nas unhas, né? Ou seja, em tecidos conjuntivos, tecidos fibrosos, cartilagem, ossos, como, por exemplo, a queratina, a córnea, a unha, né? A elastina do tecido conjuntivo, colágeno, cartilagem, entre outras. Então, esse grupo de escleroproteínas são proteínas insolúveis, né, em água. E essas que nós discutimos, né, são as proteínas simples. E o que são proteínas conjugadas? Como nós falamos na aula, o próprio nome está dizendo, proteínas conjugadas são aquelas proteínas que encontram-se associados com grupos que apresentam caráter não proteico, ou seja, não apenas com aminoácidos, nós temos outro grupo, né? E essa parte não proteica, ela é denominada de grupo prostético. Entre essas proteínas, nós temos as cromoproteínas. Falei para vocês que uma cromoproteína, ela apresenta como grupo prostético um grupamento cromóforo. Um grupamento cromóforo é um grupo que confere cor. Por exemplo, a clorofila, né? Temos o grupo das clorofilases, que vão conferir aquela cor verde, né, aos vegetais, as riboflavinas, os carotenoides, e as lipoproteínas. Lipoproteínas, elas apresentam como grupo prostético um lipídio, como, por exemplo, pode ser a lecetina, o colesterol, entre outros. As nucleoproteínas, como nós vimos anteriormente, elas encontram-se combinadas com ácidos nucleicos, né? Então, a parte da proteína simples seriam as protaminas ou histonas, que nós vimos anteriormente, que são proteínas que apresentam normalmente uma alta concentração de arginina, né? As glicoproteínas apresentam o quê? Qual é o grupo prostético delas? Seria um glicídio, que seria um açúcar, como, por exemplo, a mucina, que está presente no suco gástrico, tá ok? Fosfolipídios, né? Nós temos aí fosfoproteínas, né? Seria também, temos fosfolipoproteínas, certo? As fosfolipoproteínas,
São proteínas, inclusive, que apresentam características emocionantes, certo? Elas apresentam aí o grupo fosfórico ou mesmo um lipídio como o grupo prostético, ou seja, seria a parte não proteica delas. E as metaloproteínas, o grupo prostético é um metal, como, por exemplo, a hemoglobina ou a mioglobina. Tá? Então, essas são as proteínas conjugadas que apresentam como grupo prostético uma parte não proteica, né? E as proteínas derivadas, né? Então, as proteínas, como nós vimos, elas se classificam em proteínas simples, que são aquelas que só têm aminoácidos, conjugadas, que têm um grupo de caráter não proteico, ou seja, uma outra substância que não os aminoácidos, e nós temos as proteínas derivadas. O que seriam proteínas derivadas? São aquelas obtidas da degradação, que seria da proteólise, da quebra dessas proteínas simples ou conjugadas, certo? E essa quebra das proteínas pode ser por meio da ação tanto de ácidos, bases ou enzimas. Porque o que vai acontecer nesse caso? Vai promover a quebra da ligação peptídica que nós vimos ali, né? Lembra que nós falamos que os aminoácidos estão unidos em uma proteína através de uma ligação covalente denominada de ligação peptídica, né? E essa ligação peptídica, ela ocorre entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amino de outro aminoácido, certo? Quando nós falamos que é obtida da degradação, tem uma classificação que diz que proteínas derivadas primárias não necessariamente são da degradação dessas ligações peptídicas, mas sim o quê? Apenas da quebra das interações intermoleculares que ocorrem nessas proteínas. Como vocês vão ver como próximo tópico aqui que eu vou discutir com vocês, as proteínas, elas se apresentam e podem se apresentar em 4 níveis estruturais, ou seja, na sua estrutura conformacional ou espacial, que seria a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Quem estabiliza essas estruturas, vocês vão verificar que são interações intermoleculares. O que seriam essas interações intermoleculares? São interações entre cargas, diferente das ligações covalentes. As ligações covalentes, elas têm uma energia muito maior do que essas interações, ou seja, eu preciso de muito mais energia para quebrar essas ligações covalentes do que para quebrar ou desestabilizar essas interações intermoleculares, que é como pontes de hidrogênio, interações íon de polo, de polo, aquelas que nós discutimos na aula com vocês, tá ok? Então, quando a gente fala em proteínas derivadas primárias, são proteínas que perderam essa configuração tridimensional, essa estrutura tridimensional. E, consequentemente, são proteínas desnaturadas, ou seja, elas não apresentam função biológica, elas se desenovelaram, né? Tá ok? Enquanto que as proteínas derivadas secundárias, aí sim, essas seriam derivadas da proteólise, ou seja, da degradação dessa cadeia polipeptídica, da quebra da ligação peptídica. E da quebra da ligação peptídica, o que nós vamos... O que resta? Seriam proteoses, né, que seriam polímeros de aminoácidos, peptonas também, que são polímeros de aminoácidos, certo? Peptídeos são aqueles compostos que têm de 2 a... Vocês viram que se nós temos dois aminoácidos, seriam um dipeptídeo, 3 tripeptídeos, né? E os polipeptídeos seriam acima de 10 unidades. E aqui também, como proteínas derivadas secundárias, nós temos como resultado
H2S, amônia, entre outros compostos ali, que são derivados de proteínas, tá? Então, as principais proteínas derivadas secundárias seriam os derivados da hidrólise de proteína. E derivadas primárias seriam derivados da quebra das interações intermoleculares das proteínas. Então, já que nós estamos falando, vamos ver as estruturas das proteínas. Então, essa estrutura das proteínas é muito importante para você compreender, né, a função biológica de uma proteína, que ela vai indicar a sequência dos aminoácidos, sequência com que os aminoácidos se encontram e os tipos de aminoácidos que estão presentes na estrutura proteica. E nesse caso, refere-se o quê? Aos vários aminoácidos unidos por ligações covalentes, incluindo aqui no caso aquelas pontes de disulfeto que nós falamos, que ocorre entre dois resíduos de cisteína, se eles se apresentarem adjacente nessa estrutura primária. Então, refere-se à estrutura primária, como vocês podem observar aqui, ó, os vários aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Como vocês estão observando, nós sempre vamos ter um resíduo de aminoácido terminal, né? Esse resíduo de aminoácido terminal, por exemplo, vocês estão vendo aí o C terminal do lado esquerdo de vocês, é aquele aminoácido que vai apresentar o grupo amino livre, e o resíduo carboxila terminal é aquele aminoácido que vai resíduo de aminoácido que vai apresentar o grupo carboxila livre. Se vocês observarem aqueles aminoácidos intermediários, eles não apresentam nem grupo carboxila, nem grupo amino livre, né? Então, certo? Então, esses aminoácidos que estão presentes, só um instantinho. Esses aminoácidos que estão presentes aqui na estrutura da proteína são denominados de resíduos de aminoácidos. Por que resíduos de aminoácidos? Porque eles perderam aqui, ó, ou o grupo OH do grupo carboxila, ou o hidrogênio do grupo amino, para fazerem essa ligação, tá bom? Então, sempre nós vamos ter um grupo amino terminal e um carboxila terminal, né? Então, são muito importantes os tipos de aminoácidos que apresentam nessa sequência, porque são eles que vão definir a carga, a solubilidade, as interações e a função biológica de uma determinada proteína, tá bom? Meninas, se tiverem qualquer dúvida, podem interromper para perguntar, tá bom? Então, essa estrutura primária é só essa sequência linear, né? Sequência linear, os vários aminoácidos presentes. E, evoluindo, nós temos a estrutura secundária. Temos duas estruturas secundárias principais, a alfa-hélice e a beta-hélice, né? Então, qual é a diferença entre elas? Essas duas estruturas, elas são estabilizadas por meio das pontes de hidrogênio, certo? Só que a alfa-hélice, ela é estabilizada por pontes de hidrogênio intramolecular. O que eu quero dizer isso? Na mesma molécula, ou seja, onde eu tenho um grupo que apresenta carga positiva, vai atrair o outro grupo que apresenta carga negativa, por exemplo, assim, o C-dupla-O de um aminoácido vai atrair o hidrogênio do grupo amino de outro aminoácido, e sendo assim, esta cadeia polipeptídica ela começa a se novelar, como vocês estão vendo aqui nessa estrutura alfa-hélice, adquirindo a forma de um fio de telefone todo enroladinho, tá ok? Então, isso se deve às pontes de hidrogênio intramolecular em uma mesma molécula, né? Então, começa a ocorrer esse enovelamento, essa estrutura helicoidal dos aminoácidos.
certo? Por outro lado, as estruturas... Nossa, meu computador aqui tem estado. Por outro lado, essa estrutura beta-hélice que vocês estão observando aqui embaixo, ela é estabilizada por quê? Por pontes de hidrogênio intermolecular, ou seja, estão vendo uma molécula de proteína, aqui outra molécula e outra molécula. Então, temos 3 moléculas de proteína, e entre essas moléculas de proteína, nós temos as pontes de hidrogênio intermolecular, certo? Nesse caso, nós vamos ter uma estrutura parecida com uma folha pregueada, certo? Então, seria a estrutura mais encurtada mais alongada, desculpe, de uma cadeia polipeptídica, tá ok? Aqui a gente até fala, para poder entender bem direitinho, a estrutura da queratina, né? Então, essa estrutura secundária, ela vai predominar nas proteínas fibrosas, como, por exemplo, a queratina. Então, vocês têm a molécula da queratina, vamos observar aquela que predomina no cabelo ondulado, né? No cabelo ondulado, seria estabilizado pelas pontes de hidrogênio intramolecular, vamos entender, em um mesmo fio. Por exemplo, quando se faz uma chapinha no cabelo, a gente coloca o quê? O calor, ou uma escova. Então, o que vai acontecer quando você coloca o calor? O calor quebra essas pontes de hidrogênio. Quebrando essas pontes de hidrogênio, nós vamos estabilizar a estrutura beta-hélice, que seria aquela estrutura que vai estabelecer interação com outra molécula de queratina, né? Então, aí temos a conformação mais alongada. Aí você vê que essa estrutura mais alongada, caso tenha umidade, quando você expõe o cabelo, que fez uma chapinha, a umidade, vai entrar água entre essas cadeias, e o que vai acontecer? Desestabiliza, né, essas pontes de hidrogênio, e o fio, novamente, volta a estabelecer, formar essa estrutura helicoidal, que seria aqueles cachinhos, tá ok? Então, como vocês podem observar, essa interação que estabiliza a estrutura secundária, como as pontes de hidrogênio, elas são relativamente fortes, mas muito mais fraca do que a ligação covalente, que estabiliza a estrutura primária, né? Então, por exemplo, para quebrar aquela estrutura primária, só com a ação de ácidos e bases. Mas para quebrar essas interações que estabilizam a estrutura secundária, basta o quê? Alterações do meio, como calor, solvente, como presença de álcool, soluções salinas e alterações outras, né, que desestabiliza essa estrutura secundária, tá ok? E vamos falar da estrutura terciária, né? Então, a estrutura terciária, ela é conhecida também como estrutura tridimensional ou estrutura globular compacta, né? Então, nessa estrutura, o que acontece? A cadeia polipeptídica, como vocês estão observando aqui, ela dobra-se várias vezes sobre si mesma, né? Como apresentada no desenho, até adquirir essa estrutura globular compacta, como se fosse um novelo de lã, né? E nessa estrutura, os aminoácidos que apresentam cargas, cargas ou polares, aqueles que são solúveis em água, vão estar presentes na superfície dessa proteína, ou seja, na interface da proteína com o meio. Ao passo que no interior da proteína, nós temos aqui principalmente aqueles aminoácidos apolares, ou seja, aqueles insolúveis em água. E quais são as interações que estabilizam essa estrutura? Nós temos várias interações intermoleculares, como interações iônicas, interações íon dipolo,
Interações, então, como nós vimos aí, por ponte de hidrogênio, que seriam todas essas que eu citei, interações hidrofílicas, interações hidrofóbicas também, certo? E são todas essas interações intermoleculares que são responsáveis pela manutenção dessa estrutura terciária, tá ok? E nós temos ainda mais uma estrutura, que é a estrutura quaternária. Essa estrutura quaternária, nem todas as proteínas vão apresentar essa estrutura quaternária. Quem apresenta é apenas as proteínas conhecidas como proteínas oligoméricas. Então, o que são proteínas oligoméricas? São aquelas proteínas que apresentam duas ou mais cadeias polipeptídicas, certo? Então, quando a gente fala em estrutura quaternária, seria então o arranjo tridimensional, ou seja, essa estrutura terciária dessas duas ou mais cadeias polipeptídicas. Como exemplo, nós temos a hemoglobina, que tem 4 cadeias polipeptídicas, e as interações entre elas e as interações entre cada cadeia polipeptídica faz parte, no caso, desta estrutura quaternária das proteínas. E aqui também estabilizada pelas mesmas interações intermoleculares que nós citamos na estrutura terciária, tá ok? Então, gente, como vocês puderam observar, essas estruturas são mantidas, então, estáveis, por conta dessas interações intermoleculares, que elas são relativamente frágeis, se comparadas com a ligação covalente. Então, qualquer alteração do meio vai alterar essa estrutura. E o que acontece quando isso ocorre? A cadeia polipeptídica ela vai se desenovelar, ela vai, então, se desnaturar. E, nesse caso, como vocês vão observar, nós vamos ter a desnaturação de proteínas, tá ok? Então, o que seria? Se fala muito em proteína de alto valor biológico ou completa, né? Então, nós discutimos isso bem brevemente na aula, vamos voltar a falar o que vem a ser uma proteína de alto valor biológico ou completo. Nós costumamos falar que são aquelas proteínas de origem animal, porque elas apresentam todos os aminoácidos essenciais em quantidades ótimas necessárias ao organismo humano. E também falta aqui complementar que elas devem apresentar alta digestibilidade, certo? Porque não basta ter todos os aminoácidos essenciais, eles têm que estar presentes em quantidades ótimas. Se um determinado aminoácido essencial, né, estiver presente em uma quantidade insuficiente, a gente diz que ele é um aminoácido limitante, ou seja, é um aminoácido essencial presente no alimento, mas está na quantidade inferior ao requerido, né? Então, por que costuma se falar que as proteínas de origem vegetal são de baixo valor biológico ou incompletas? Por quê? Elas não têm todos os aminoácidos essenciais em quantidades ótimas. E também por outros 2 fatores. Que outros fatores seriam esses? Elas podem apresentar fatores tóxicos. Que fatores tóxicos são esses? São aqueles fatores que inativam enzimas, né, responsáveis pela degradação, e se a proteína não é degradada, ela não libera os seus aminoácidos, ou esses aminoácidos que estão, ou essas proteínas de origem vegetal, ela apresenta normalmente glicídios. Então, grupos glicídicos são grupos volumosos que muitas das vezes as enzimas não têm acesso por impedimento externo. Então, o que vai acontecer nesse caso? Esses
esses grupos não vão ser degradados, consequentemente, não vão liberar os aminoácidos que estão unidos a eles, certo? Então, a gente fala que a digestibilidade desses aminoácidos, dessas proteínas, desculpem, é menor do que a digestibilidade das proteínas de origem animal, ok? Então, por fatores tóxicos, ou pela presença de aminoácidos limitantes, ou pela presença das glicoproteínas, que esses três fatores que diminuem o valor biológico da proteína, tá? Então, vamos discutir as principais alterações no caso das proteínas, certo? Então, nós vamos falar da desnaturação e da degradação. Tá? Muito importante saber o que é a desnaturação, como já citei para vocês, seria a quebra todas das interações inter e intramolecular, né? Então, essas interações são quebradas, e isso vai provocar alterações nas propriedades físicas das proteínas e também na sua reatividade química. Vamos entender por quê. Lembra que eu falei para vocês que os aminoácidos apolares, eles situam-se no interior da proteína e os polares na superfície. E quando a gente quebra essas interações intermoleculares, a proteína, ela se desinovela, ela se abre. E nessa abertura vão expor os vários aminoácidos, inclusive aqueles aminoácidos apolares. E, consequentemente, o que vai acontecer? Vai diminuir a sua solubilidade, a sua capacidade de reter líquido, né? Então, isso altera, como vocês viram, a solubilidade. E expõe também esses grupos mais reativos, certo? Que estão presentes ali na proteína. Muitos alunos perguntam, professora, a desnaturação promove perda de nutrientes? Não. A desnaturação, por si só, ela não vai promover perdas de nutrientes. Porque o que está acontecendo aqui com a proteína? Ela apenas se desenovelou. Mas todos os componentes que faz parte da sua estrutura vão estar ali presentes, né? A gente pode perder nutrientes, sim, pelo processamento. Por quê? Dependendo dessa desnaturação, nós vamos ter presente uma quantidade maior ou menor daquele líquido exsudado da proteína, né? Principalmente a proteína de origem, aquelas proteínas de origem animal, quando nós congelamos e descongelamos, né? Dependendo de como foi feito esse processo, nós vamos ter maior ou menor desnaturação dessa proteína e, consequentemente, maior ou menor quantidade de líquido exsudado. Isso interfere nas características sensoriais do alimento, né? Por exemplo, nós vamos ter um alimento com as fibras mais compactadas, né? Isso vai alterar a suculência, vai comprometer a digestibilidade, né? E a aceitabilidade dessa proteína. Vamos pensar, por exemplo, em um bife, quando você prepara um bife. Você coloca esse bife numa chapa superaquecida para fazer, principalmente se ele é rico em proteínas biofibrilares, né, que é aquelas proteínas que conferem maciez à carne. Então, você, na temperatura alta, você coagula rapidamente essas proteínas, evitando que, não dando tempo da saída desse líquido do seu interior. Então, você, dessa forma, vai manter a suculência. De outra forma, se você coloca esse bife numa chapa fria, então essa proteína ela vai ser desnaturada lentamente. E isso vai dar tempo de perda dessas características sensoriais da proteína, porque vai expor esses aminoácidos insolúveis e vai diminuir a solubilidade deles, resulta nessa perda de líquido, compactação de fibras
e características não muito boas, certo? Então, a principal consequência, vocês vão observar, da desnaturação é a perda da atividade biológica, né? Então, por exemplo, uma proteína que sofreu uma desnaturação, ela não vai mais ter a sua função biológica. É por isso que é tão preocupante a febre no organismo vivo, né? Porque todas as enzimas, quer dizer, que são proteínas, né? As enzimas que têm característica de proteína, quando submetidos a uma alta temperatura, o que vai acontecer? A desnaturação e, consequentemente, a perda da atividade biológica. Então, as enzimas, elas têm uma temperatura ótima. Temperatura inferior, a sua atividade, a atividade enzimática vai ser muito lenta e acima de uma determinada temperatura, elas vão poder sofrer essa desnaturação. E não é só o calor que pode promover a desnaturação. Nós temos também o congelamento, né? Principalmente aquele congelamento lento, né? Então, que vai promover maior desnaturação devido à presença de números maiores de cristais de gelo, radiações, tanto a radiação ultravioleta, ultrassom, solventes orgânicos como álcool, éter, clorofórmio, ácidos, bases, soluções salinas, coagulantes, né? Então, todos esses fatores vão desestabilizar essa proteína e pode provocar a sua desnaturação, né? Então, até citamos aqui uma operação muito realizada nos alimentos, que é o branqueamento, né? O que consiste o branqueamento? Consiste em submeter o alimento à imersão em água fervente ou ao vapor, né? Com qual objetivo? Objetivo de inativar as enzimas, né? Inativar enzimas, porque o processo bioquímico envolvido aí é a desnaturação proteica e, consequentemente, aquela enzima não continua aquele seu metabolismo fisiológico. Por exemplo, se você tem uma maçã, né? Então, a maçã tem a presença da enzima polifenol oxidase e, em presença de oxigênio, essa enzima ela vai transformar os taninos ou polifenóis que estão ali presentes naqueles compostos escuros que são as quinonas. Se você mergulhar a maçã em água fervente por alguns minutos, o que vai acontecer? Você vai desnaturar a polifenol oxidase e, consequentemente, ela não vai continuar esse processo de escurecimento. E dessa forma se pode fazer com a batata e com todos os vegetais que vocês encontram nas gôndolas dos mercados lá congelados, né? Então, isso a gente não chama bem como um processo de conservação, mas um pré-processo, né? Então, ou seja, todas as frutas e hortaliças que vão ser submetidas a algum processo tecnológico, elas têm como tratamento preliminar o branqueamento, né? Então, essas que vão ser mantidas sob congelamento, vão sofrer o processo de desidratação, tá ok? Para evitar o escurecimento desse alimento, até mesmo perdas nutricionais, certo? Então, vamos lá, seguir. E a degradação? Né? Então, se a gente fala desnaturação, a cadeia polipeptídica, ela se desenovela. E na degradação, não. A cadeia polipeptídica, na sua estrutura primária, ela vai sofrer a ação de enzimas ou de ácidos e bases, né? Então, porque quem aqui promove a degradação são as enzimas, né? Pode ser de origem de micro-organismo, né? Micro-organismos
podem promover a degradação de uma proteína, porque esses micro-organismos produzem enzimas que vão hidrolisar a ligação peptídica, né? Por exemplo, o nosso organismo tem enzimas, como a quimiotripsina, né? Que vão atuar nas ligações peptídicas e vão hidrolisar. Vão liberar o quê? Peptídeos, peptonas, polipeptídeos, aminoácidos, H2S, tá ok? Quando uma proteína ela tem ação de micro-organismo e ocorre a degradação, a gente começa a observar aquele odor sulfídrico amoniacal, que se deve principalmente à liberação de compostos aminados, de compostos sulfídricos, devido ao quê? A presença do enxofre, a presença do do grupo amino, certo? Que vai formando esses compostos que não conferem sabor muito agradável à matéria-prima, tá ok? Então, só para vocês verem que aqui é destruição da estrutura primária, enquanto a desnaturação, ela vai envolver o que? A estrutura secundária, terciária e quaternária, caso tenha, né? Que vai desenovelar, quebrar essas interações intermoleculares, ok? Então, à medida que uma proteína ela vai se alterando nas suas características, a gente vai observando que o pH do meio vai aumentando. Por quê? Vai liberando o grupo amino. Por exemplo, o pH normal da carne é em torno mais ou menos de 5,6. À medida que a carne vai se alterando, ou seja, sofrendo esse processo de degradação, vai liberando compostos aminados, consequentemente, o pH vai subindo. Por exemplo, quando o pH se encontrar em 6,4, essa proteína só está boa para consumo imediato, né? Após esse valor, já está inadequada para o consumo, tá ok? Então, meninas, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, né? Então, só vou sair daqui. Espero que vocês tenham compreendido, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo, professora, tranquilo. Hoje deu para entender direitinho? Deu sim. Ai, que bom, gente.